essa posição que o Torok está segurando, com a parte, digamos, bonita da fan, é a parte da onde ele vai puxar. E a parte feia, digamos assim, né? Vira ela aí pro pessoal ver. Essa seria a parte feia. Daí seria a parte para onde ele vai jogar o ar, né? Isso. Então, onde exatamente devemos colocar as fãs dentro do gabinete, Igor? Já que a gente tem tantos slots. Sim. Então, basicamente, tem que ter um pouquinho de aula de física aqui, né? Ar quente sobe. Então, a gente já tem que ter isso sempre em mente, né? Ar quente vai subir, então a gente já sabe basicamente que nas partes mais inferiores a gente tem que colocar o ar para entrar, ou seja, vai ter um ar mais frio, né? Já o ar quente, como ele vai estar subindo, se a gente colocar na parte superior o ar para jogar para dentro, o ar quente vai subir, vai barrar ali com o ar frio e não vai dar muito certo, né? Então, já começa por aí. Sempre então colocando nas partes mais inferiores, colocando ar para dentro, parte superior tirando. Mas a gente geralmente segue o fluxo que na parte frontal e na parte inferior a gente vai colocar ar e na parte superior e traseira tirando o ar, né? Então acho que isso aqui já dá para ter uma boa base, né? Só que claro, pode ocorrer às vezes, por exemplo, você tem uma placa-mãe muito forte, um processador muito forte e o VRM da sua placa-mãe esquenta muito. Beleza, você pode usar talvez uma solução de colocar uma fan na parte superior soprando ar, mas daí é uma exceção, digamos assim, né? Não considere como um caso específico. Sim. É um caso bem específico, né? Ou seja, aqui, então a parte da frente a gente vai colocar a parte bonita, né? Na frente do gabinete, que vai estar puxando o ar. E também isso vai ser feito na parte embaixo aqui, que fica o PSU cover, tá? Aí no restante do gabinete a gente vai colocar a parte traseira e a parte superior aqui com a saída do ar quente, tá? Então é basicamente isso, Torok. A gente tem que ter fãs colocando ar, né? E também tirando, porque querendo ou não, se a gente colocar todas colocando ar para dentro, beleza, a gente vai ter bastante ar gelado vindo de fora, porém o ar quente vai se acumular dentro do gabinete, né? Vai virar um forninho, Exato. E se a gente simplesmente colocar todas tirando ar, não vai estar entrando ar gelado, e daí só vai ficar o ar quente ali circulando, tentando sair, digamos assim, e não vai dar muito certo, né? Bom, mas saindo rapidinho em relação ao gabinete e posicionamento da fan, tem outro ponto muito importante, né, Igor? Que é a conectividade da fan, né, o plug, que você pode encontrar com 3 pinos, que você daí não vai controlar a velocidade da fan, que vai estar sempre em 100%, que pode ser meio irritante para algumas pessoas em relação ao ruído. E daí nós temos a conexão de 4 pinos, que é o famoso PWM, né, Igor? Exatamente. Com essa conexão é possível controlar a rotação da fan, né? Dá para fazer aquela curva, digamos assim, conforme a temperatura do PC for subindo, a velocidade da fan também vai subindo gradativamente, né? Então é uma conexão bem bacana, principalmente para quem gosta de um PC mais silencioso e tudo mais, e quando realmente estiver exigindo bastante dele, daí sim vai ter um PC mais barulhento, mas também um PC bem refrigerado, né? Que ninguém merece sofrer aquele ruído toda hora, de 100%, Exato. né? Mas tem um detalhe, né, Igor? Exatamente. Tem fãs que utilizam, inclusive, conexões proprietárias, né? Ou seja, você vai ter que utilizar uma controladora externa, por exemplo. Algumas, inclusive, também vem com conexão para conectar direto na fonte, né? Então, daí você não precisaria ter conector na placa-mãe disponível, por exemplo. Então, tem essa grande variação. Lembrando que uma fan que utiliza o conector proprietário não é possível instalar diretamente na placa-mãe, então tem que tomar esse certo cuidado na hora que for adquirir uma fan, né? Tá, mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando aí se você vai montar um setup full sincronizado de RGB. Como é que eu faço isso, Igor? Então, as fãs novas RGB estão vindo com 2 conectores. Um é o conector 3 ou 4 pinos padrão, né, para ligar a fan, e outro é um conector RGB. E nesse conector RGB a gente tem 2 opções. Ou 5 volts, a RGB, que é o RGB endereçável, ou temos a conexão 12 volts, né? Que daí é aquele RGB de 4 pinos. Lembrando, galera, que essas conexões não são compatíveis, então não faz a conexão de 4 pinos, de 3 pinos, porque senão vai queimar o LED da fan, viu? Exatamente, então verifique o modelo da sua placa-mãe e veja quais conexões ela tem disponível, né? Tá, beleza. Mas e se a minha placa-mãe não tem a conexão da fan de 3 pinos, ou não tem nenhuma, ou tem só uma de 12, como é que eu vou fazer para sincronizar, tipo, um monte de fan? Então, alguns fabricantes disponibilizam, no caso, controladores externos de RGB, né? Ou então você pode partir, como a gente já falou, e aí pegar alguma fan que tenha uma controladora externa, né? Como é o caso da Gandis, inclusive, que você está segurando aí. Ela é uma fan que geralmente vem com uma controladora, inclusive um controle também para você configurar a cor que quiser e tudo mais.
Então, daí essa seria a opção para o usuário, né? Além disso, galera, tem alguns gabinetes que você pode encontrar aí no mercado que já acompanham uma controladora, como por exemplo o Lanku 205 Mesh ou 215, que daí ele já deixa tudo bonitinho para você sincronizar o RGB com 3 pinos de 5 volts. Beleza, agora que a gente compreendeu sobre os plugs aqui, né, de controlar a velocidade da fan e o RGB, você pode estar se perguntando, nossa, eu preciso completar o meu gabinete inteiro de fan para ter o melhor airflow? Então, essa é uma dúvida bem recorrente do pessoal, né? Pensa, preciso lotar de fan, não preciso. Eu diria que tendo duas fãs, você já vai ter um desempenho bacana ali, né? Dependendo da posição delas. Fazendo esse airflow, digamos, botando uma, colocando o ar para dentro, outra tirando, já vai dar uma extrema melhorada em relação a não ter nenhuma. E depois, quanto mais você for adicionando, digamos assim, menor vai ser o ganho, né? Você vai ter pequenos ganhos, talvez, em algum componente ou outro, dependendo para onde a fã vai soprar e o desempenho dela, né? Mas, no geral, recomendo pelo menos ter duas fãs no gabinete. Daí você pode colocar essas duas fãs, uma na frente aqui no meio e outra aqui atrás, né? Que já vai ficar interessante. Eu gosto de ter três. Uma em cima, uma no meio aqui na frente, né? E uma de exaustor aqui atrás. Exato. Inclusive, é muito comum a gente encontrar kit com 3 fãs, então vai ser bem tranquilo para pegar um kitzinho desse, 3 fãs, e ficar com um airflow bem bacana, né?